nesse mood, nesse ambiente o tempo inteiro. Então, eu era muito envolvida na igreja, eu era muito envolvida nas células. Então, na igreja que eu participava, era uma parada que acontecia com muita naturalidade. Você entrar na igreja, você ir pro encontro e você se envolver na igreja, você ser líder de célula, você é líder em treinamento, aí você é líder de célula, aí depois você se torna discipulador, que é líder dos líderes. Aí depois você se torna, eventualmente você pode decidir. Aí você vai ser pastor ou pastora, ou, sei lá, ministra de louvor, ou profeta, aquela coisa toda, né? Que falam que deve ser as profissões. Caramba, sei lá. tem toda uma... Não sei como é que é. Uma hierarquia da igreja. E eu não conseguia me ver, eu sempre tive um problema em me ver nas quatro paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava eram muito distantes do que eu realmente podia, do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menina era errado. Então, pra gostar de menina eu tinha que ser homem, eu queria ser homem quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já estava um pouco mais... consciente, eu já sabia. Você já com 15 anos eu já sabia. Você já sabia e não sabia nominar ainda? Exato. Era uma coisa meio... Na minha infância era uma coisa meio assim. Abstrata? Era meio abstrato, porque eu pensava muito em meninas, era uma coisa que me chamava muita atenção. Só que eu também já tinha informação de que não podia. Então era tudo muito confuso. Você sentia, mesmo criança... a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente quando a gente é criança, Sim. o que acontece entre meninas e meninos é ter briga, a gente odeia os meninos, as meninas odeiam os meninos, os Tô meninos tentando lembrar de meninos que eu... odeiam as meninas, porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que né? passa lá pro, sei lá, pro 6º ano, pra 5ª série, aí começa... Aí começa o trelelê. Então, mas antes... que eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim. Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendido. Porque, como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais do que hoje. Sim. Que a gente tá tentando... Obrigada, Bruninha. Tu quer mais hidromel, inclusive? Posso falar? Aceita? Já tá acabando, hein? É mesmo? Gente, tão bem bebida. Eu ofereci, ela aceitou. A minha taça do Game of Thrones, que eu nunca assisti. Nem eu. Posers! É de Game of Thrones mesmo? Aham. Nossa, E essa bebida hidromel? fã de Game of Thrones aqui ia Morreu. se sentir muito incompreendido. Desculpa, galera. Se puderem trazer guardanapos, por favor, galerinha, tamo junto. Onde eu tava? Calma aí, você tava... Pera, já que interrompeu... Deixa eu falar uma coisa. Claro. Por favor. Vocês estavam Podcast brincando... é seu. a gente, não, é porque eu não ia interromper pra falar isso. É porque como parou, eu preciso falar. Eu demorei pra perceber o que aconteceu. Vocês estavam brincando nisso. Porque a gente se parece, a roupa parecida, não sei o quê. Vocês viram como minha filha chegou? Sem combinar comigo? Tá igual, você. Ela tá de um moletom rosa, calça Gente, a preta e vida. tênis branco. Só que a Day errou, Aí porque eu olhei, ela não veio com a roupa igual a minha. Vou dar os parênteses. Eu ia vir com a roupa exatamente igual da Yas. Yes, eu sou muito gringa, né? Yes, nossa. E eu coloquei um cropped preto, colado, exatamente igual esse. E minha calça também é assim, só que eu troquei e falei, acho que ela vai igual. E ela veio. Você trocou porque falou, E acho eu- que ela vai igual. Sim, eu achei que ia pegar mal, mas na real, pô, ia eu devia ter pegar brincado bem. com isso. Podia, né? cara. Tarde demais. Perdi, Depois perdi a gente faz uma foto nós 4. Fechou. Sim, você Os veio dois igual ela. parzinhos. Olha lá, vem Gente, aqui. alguém, por favor. Olha lá, olha lá, olha lá. Não faz sentido. perfeito, A vida, cara. a vida, ela... É o... não sei o que verso. Vênus verso. Não tem uma piada muito específica pra isso. Mas, bom, você tava falando sobre as amizades Enfim, com então, meninos e meninas. desde criança, eu nem consigo lembrar, assim... Eu lembro que tinha um menino que eu gostava, mas eu lembro que uma amiga minha, que eu consigo lembrar dela com mais clareza, ela também gostava dele. E hoje eu me pergunto se não era, tipo, uma parada de eu tentando chamar meio que a atenção Dela. dela. E achando que tinha que ser aquilo, mas era sempre, tipo...
Eu lembro que eu criancinha, assim, eu queria meio que chamar a atenção dela, assim, sabe? Não necessariamente do menino, assim. Mas eu era muito nova, então não tinha como eu dar nome pra essas coisas. Não era consciente. Porque, na Não verdade, era. você dizer pra ela que também gostava dele era uma maneira de você criar um laço com ela, tipo assim, olha como a gente se parece, Sim. né? Sim. Olha como a gente tem coisa em comum. Faz sentido. Inconsciente, né? Era Faz uma todo coisa, tipo sentido. assim, isso Total. vai aproximar a gente. Sim. E é engraçado, porque eu lembro dela, assim, como uma das minhas primeiras crushes, assim. Eu lembro que eu sonhava com ela, tipo, Prossiga. Não, sim, e tipo, eu lembro que eu estudei muito tempo, assim, com ela. Até eu já ficar adolescente. Só que quando eu era adolescente, eu era aquela crente que ia evangelizar você. Sei. Então, eu era uma crente diferente, porque na igreja eu era meio incompreendida por ser diferente. Eu já não gostava das mesmas roupas, eu já não gostava das mesmas músicas. Teve uma época na minha adolescência que inclusive, é por isso hoje que eu tô voltando, assim, a cantar um pouco de pop punk, porque na minha adolescência era o ritmo e o gênero que eu ouvia e que me ajudava a lidar com todas as minhas confusões e todas as minhas questões. E eu lembro que eu tentava achar bandas gospels de rock pra me sentir confortável ouvindo, porque às vezes nem Paramore eu podia ouvir.